como que seria se você pudesse, no dia de hoje, deixar todos aqueles pesos que não te pertencem para trás, todos os questionamentos, talvez algumas coisas que vêm tirar da tua paz, que vêm tirar do teu sono, só você sabe o que é. Como seria se você simplesmente tirasse isso dos teus pensamentos hoje? Se a partir de hoje você começasse o dia e ao longo dele fosse diferente, fosse muito melhor. Se você recebesse assim uma página em branco, você tem uma página em branco, você pode escrever exatamente como vai ser o teu dia, quais que vão ser as colheitas do teu dia, como que você vai se sentir. E aí eu te pergunto, seria bom deixar preocupações para trás, deixar pesos que não pertencem para trás? Talvez você me diga, nossa, Dani, seria muito bom, porque eu já cansei, eu já acordei cansada, já acordei mentalmente com muitas coisas para fazer. Cada um está em um cenário. Só que para quem tem esse sentimento hoje ou ao longo dos dias, quando ele surgir, se questiona, é possível realmente deixar para trás aqueles pesos, aqueles pensamentos, questionamentos? Porque o que aconteceu ontem, a gente realmente consegue mudar alguma coisa? Consegue fazer diferente? Não tem como. A gente não tem o controle nem do ontem e nem do amanhã. Do amanhã nós conseguimos sim, né, montar um plano de ação, estruturar o mínimo ali possível para que as coisas aconteçam. Só que sabendo que nós temos controle de algumas coisas não, eu vou focar no que eu tenho controle. Sabendo que a gente não consegue mudar o passado, mas consegue mudar o que vai ser de hoje em diante, é nisso que eu vou focar. Então, se você recebesse hoje aqui, ó, no livro, imagina que tem uma página em branco e você pudesse escrever exatamente como vai ser. Hoje eu decido me sentir dessa forma, ter esse resultado na minha empresa, sem carregar que seja culpa, ressentimento, questionamento, peso, angústia, sem carregar nada aqui dentro. Seria bom? Ah, Dani, seria. E não é justamente isso que acontece? A nossa dose do dia, ela diz bem assim: em cada manhã nasce uma nova página e uma nova chance. Em cada manhã, todos os dias, quando tu abre os teus olhos, nasce uma nova página e uma nova chance. Então, às vezes, você até se culpa por algo que você queria estar fazendo ou queria ter iniciado. Não vai adiantar nada esse peso. O que vai adiantar é tomar a decisão de fazer diferente a partir de hoje, então. E sabendo que todos os dias nós temos essa nova página para viver, nós temos essa nova chance de conquistar aquilo que a gente quer, e ontem, digamos que não foi de acordo, então o que eu preciso fazer diferente no dia de hoje? Ações diferentes, resultados diferentes. Muitas vezes a gente fica martelando mentalmente em cima de alguma coisa e isso acaba influenciando nos teus resultados em várias áreas, tanto no teu pessoal quanto no teu profissional. Então, claro, chega no final do dia, vem aquele sentimento. Às vezes você está cansado, está exausto, mas olha tudo que você fez. Às vezes você chegou na tua meta, no objetivo do dia, às vezes não, mas você deu o melhor que você podia naquele dia. Agora, a partir do momento que o dia vira, você está renovado, você dormiu, né? Você está renovado. E a gente tem esse presente, né? De cada dia é como se fosse começar e terminar, para renovar as nossas energias. Só que carregar energias ruins é uma decisão, como carregar energias boas também é uma decisão. Qual que é o fenômeno que acontece na virada do ano? O que acontece de dezembro para janeiro? Não dá um sentimento, uma sensação de ano novo, vida nova, ano novo, decisões novas, ano novo, esse ano vai. Agora, por que isso não acontece, não pode acontecer todos os dias? Aquele efeito que acontece na segunda-feira também. Ah, segunda-feira, uma nova semana, agora vai. Por que não todos os dias? Por que esperar por um ano novo, esperar por uma segunda-feira? E algo que eu trago numa dose também do Café de Milhões é:
Deus não precisa de um ano novo para agir. Não precisa de uma segunda-feira para agir. Ele precisa de pessoas dispostas a passarem pelo processo. Pessoas dispostas a estarem plantando para colher todos os dias. E a nossa dose, ela diz bem assim: não se cobre pelo que passou. Esse tempo não volta. E o futuro ainda não chegou. Mas o hoje está nos esperando. E a forma como vamos encará-lo é nossa escolha. Com leveza ou com peso. Se hoje você acordasse e não sentisse culpa ou arrependimento pelas coisas que não fez. Se não permitisse que o último mês, a última semana ou o dia de ontem interferisse no hoje. Se pudesse começar de novo, como uma folha em branco, sem o peso do passado, como que seria? Essa sensação apenas nós podemos nos permitir viver. Deixar o cansaço mental para trás, as autocobranças e tudo aquilo que não foi bem conforme esperávamos. Cada dia que surge traz com ele a oportunidade de fazermos diferente e de fazermos melhor. Como uma página em branco, pronta para ser colorida. Se você pudesse começar de novo o dia de hoje, como uma folha em branco, como que seria? Se você pudesse escolher as cores do teu dia, o que vai acontecer? Como que vai ser? E deixar aquele peso para trás. E como empresários, a gente tem isso em mente. Eu queria ter feito tal coisa ontem, não fiz, ficou para hoje. Ok, tudo bem. Então eu vou ver se eu realmente consigo fazer hoje ou se eu vou colocar para outro dia, vou marcar a data na agenda. Do que vai adiantar a gente tirar a nossa paz, a nossa sanidade mental em apenas ficar pensando nas coisas? Pensar de nada vai resolver. Agora, agir, aí sim. Então, indiferente de qual que seja o seu momento, como que está a sua rotina, se hoje você pudesse deixar as tuas autocobranças do dia de ontem e dos outros para trás, como que seria? Hoje eu te convido a fazer isso. Pega, se você puder, uma página em branco, faz um checklist, o que vai acontecer hoje, e que seja de hoje em diante o melhor, e a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode avançar. Então, o mesmo efeito que acontece, mesmo que inconscientemente, na virada do ano, em que o que aconteceu fica para trás, esse ano é vida nova, resultados novos, vou entrar numa melhor versão minha. Esse mesmo efeito ele pode acontecer todos os dias, só que é uma decisão. E aí não é um dia ruim da semana que define uma semana ruim. Uma semana ruim do mês que define um mês inteiro. Assim como um mês não define o ano todo. Só que nós precisamos nos lembrar disso. Eu sempre digo quando algo assim não tá se resolvendo, enfim, nada que uma noite bem dormida não resolva. Às vezes tudo que a gente precisa é apenas essa virada do dia para deixar aquele peso para trás. E tem coisas que a gente tem 100% controle de tudo que acontece e tem coisas que não. E aí às vezes você fica lá com a tua paz comprometida em algo que você nem tem o controle de como que vai acontecer. E eu sempre digo, o possível é nós que fazemos, mas o impossível deixa com Deus. Tem coisas que precisa acontecer, o agir, o movimento lá de cima. Então, você estar bem para o seu negócio ir bem também é sobre uma percepção que você tem todos os dias de tudo que está acontecendo. Então, se você tem a percepção apenas de porque tudo depende de mim, porque eu preciso fazer, porque eu tô atrasada, porque os outros estão fazendo ou não estão fazendo, porque o tempo todo você tá fazendo autocobranças pra você, como que fica esse dia? Fica um dia pesado? E como que você fica num dia pesado? Você não flui da mesma forma, você não se expressa da mesma forma. A tua fisionomia muda, o teu corpo muda. A forma como você se expressa muda, tudo muda. Pode perceber quando você está bem e quando você não está bem. Isso reflete na empresa. Se você dá as caras na rede social, as pessoas percebem.
Se você não dá as caras na rede social, mas você tem uma equipe, um time, o time percebe. Agora, da mesma forma, o teu cliente também percebe. E vamos falar a verdade, não é todos os dias que nós estamos 100% na nossa melhor versão. Tem dias e dias. Só que é sobre, naqueles não tão bons, você também dar o máximo para representar. Dar o máximo para você fazer o melhor que você pode naquele dia. E quando a gente tá bem, o nosso negócio vai bem também. E um dia, às vezes, que não começou tão bem, como a gente transforma, então? Quebrando aquele ciclo que você iniciou o dia. Iniciou com algum desafio, algum problema, alguma coisa para resolver. Se você focar nisso, vai expandir. O que a gente dá foco expande. Só que agora, se você focar no que você tem controle ali no momento, ter sabedoria e lidar da melhor forma com a situação, e se permitir também deixar que se resolva ao longo do dia, se for preciso, ou ao longo da semana, do mês, se for preciso, você solta um peso, sabe? Eu quero que tu perceba qual peso que você tá precisando soltar. O meu objetivo da live hoje é esse. Porque se você tivesse uma página em branco hoje e soltasse tudo que não te pertence, deixasse aquele fardo para trás, ia ser muito melhor? Ia, Dani. Então por que a gente não faz isso nesse exato momento? Perceba se tem algo que você tá vendo como um peso, ou algo que tá permeando os teus pensamentos nos últimos dias, ou se tem algo que tá tirando a tua paz. Pensa em alguma coisa. E o como você poderia deixar esse peso para trás, deixar leve, porque é uma escolha. E como empresário surgem coisas, né, ao longo do dia. A gente precisa tomar decisões o tempo todo. Mas como seria bom se você tomasse uma decisão, ok, tá resolvido. Qual que é a próxima? Vou tomar essa decisão agora, ok, tá resolvido. Qual que é a próxima? Porque o nosso negócio vai chegar na proporção que a gente quer nesse ano, a colheita vai chegar nessa proporção, se nós também estivermos preparados para essa colheita. Se nós estivermos determinados a dar o nosso melhor. Então é sobre, naquele dia que você está assim, ombros murchos, arqueados para frente, você se colocar diante da vida, se colocar diante da tua empresa e fazer o melhor que tu consegue naquele dia. Porque sim, todos os dias a gente tem a bênção de abrir os olhos, já ter uma empresa criada, ou se você tá criando ela ainda, já tem coisas acontecendo no teu dia que lá atrás foi uma oração. Às vezes cheguei a arrepiar. Às vezes a gente foca apenas no que tá faltando, coloca energia em algo ali que não merece a energia, que acaba se tornando um peso para você, sendo que tem coisas hoje que estão acontecendo que lá atrás foi uma oração. Lá atrás você pediu por isso. E aí você imaginava que quando isso estivesse acontecendo, o teu negócio já ia estar nessa proporção, o teu sentir ele ia ser diferente. Eu quero que hoje tu resgate esse teu sentir, aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer acontecer. E tu acha mesmo que a gente consegue todos os dias acordar com esse brilho no olho, com essa vontade de acontecer, carregando pesos? O que é que precisa ficar para trás a partir de hoje? Sabe, colocar um ponto final, isso aqui deu já, deu o que tinha para dar. Não vou mais me estressar, não vou mais pensar nisso aqui. Ou se é uma decisão que você precisa tomar, qual que é essa decisão? Que dia, que hora que vai acontecer? Vai ser agora, após a live? Dani, me encorajei aqui na live, eu vou fazer agora então. É um passo que você precisa dar, que tá tirando a tua paz, que você sabe que precisa fazer aquilo? São decisões o tempo todo. E muito cuidado com quem tu compartilha o que se passa aqui dentro. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que a gente tem que cuidar muito com quem a gente compartilha. Com quem a gente compartilha tanto os nossos desafios quanto as nossas conquistas também. Os desafios, quando você compartilha, muitas vezes é onde mais vai chover de gente ao teu entorno.
onde mais talvez as pessoas vão te apoiar. Quando você diz, olha, tô em tal situação, tal coisa tá difícil, vai surgir mais pessoas te apoiando ali. Só que as conquistas ou o que você tá pensando em fazer, gente, dá pra contar nos dedos. Geralmente cabe em uma mão pra quem você pode compartilhar isso. Então toma cuidado no que sai da tua boca também. Porque tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente externaliza, potencializa. Então peraí, se daqui a pouco eu tô com algum problema, alguma situação ou algum questionamento mais negativo e eu tô compartilhando isso com as pessoas, isso vai potencializar, isso vai expandir. E é incrível, parece que quando a gente fala, externaliza, começa a vir mais coisas também, uma coisa em cima da outra. Da onde será que vem isso? Será que alguém ouve o que está acontecendo? E eu tenho certeza que é algo que não vem de Deus. Porque Deus quer nos ver como? Em paz. Ele quer nos ver bem. Ele não quer nos ver angustiado, com pensamentos ruins, mas com pensamentos bons, com pensamentos de prosperidade, com pensamentos de alegria, com leveza. E quando eu digo leveza, não é um dia de pernas pro ar, deitado no sofá e as coisas vão se acontecer sozinho, mas leveza no mental. Quando eu digo que a dose do dia é, em cada dia nasce uma nova página, uma nova chance, é sobre como se você fosse dar um reset no teu mental. O que aconteceu ontem ficou no ontem. O que acontece hoje, eu decido fazer melhor ainda. E os nossos resultados, eles vão crescendo nessa mesma proporção. Só que é uma decisão. E aqui eu digo, toma muito cuidado com quem tu compartilha. Porque às vezes tu compartilha algo que não é tão bom, talvez com uma das pessoas que mais você ama, mais ama você. E aí você compartilha com essa pessoa só para ela reforçar aquilo que você quer ouvir. Mas você sabe que se reforçar aquilo que você quer ouvir, talvez você não vai agir. Talvez você fique mais para baixo ainda. A nossa dose de hoje, ela é para se questionar tanto os ambientes que a gente está se colocando para ouvir, digital ou físico, quanto que sai da nossa boca também, todos os dias. Tá saindo palavras boas, palavras de otimismo, palavras de prosperidade? É mais disso que vai acontecer. Do contrário, tá saindo palavras de peso, de cansaço, de não saber o que faz e como se você tivesse desnorteado ali, não sabe qual que é o caminho? Mais disso que vai acontecer. Porque você tá se reforçando o tempo todo, seja para o positivo, seja para o negativo. Então, sabendo que no dia de hoje nós temos sim essa página em branco, que todos os dias o sol se põe, o sol nasce. Todos os dias acontece como se fosse esse reset no dia, em que a gente se permite descansar ou deveria se permitir descansar e começar um dia melhor. Sabendo que isso é possível, é uma escolha todos os dias. Não importa o tamanho da tua empresa, não importa o tamanho de tudo que está acontecendo hoje ou alguma coisa que você precisa resolver. Cada um de nós tem as suas colheitas, tem o seu plantio. Cada um de nós tem os seus desafios também, e isso a gente não expõe nas redes sociais. Então talvez você olhe para a grama do vizinho e sempre parece mais verde, só que você não vê os desafios que ele passa também. Só que como a gente se coloca, ou como a gente se comporta diante de tudo, é aí que vai separar quem chega nos objetivos, quem não. Quem avança dentro da empresa, quem não. Quem, ao longo do dia, tá feliz e transborda isso para as outras pessoas e deixa a vida de outras pessoas melhor também, e quem não. Portanto, toma muito cuidado o que você está compartilhando com as outras pessoas e com quem você está compartilhando também. E a gente geralmente consegue contar em uma mão, não chega a encher uma mão, com quem realmente nós deveríamos nos abrir, com quem nós realmente deveríamos
compartilhar certas conquistas também. Porque uma pequena parte a gente mostra, né, na rede social. Mas nós precisamos ter essas pessoas com quem compartilhamos no dia a dia. E aí eu quero te pedir, com a principal pessoa que você deveria compartilhar, você tá compartilhando? Nesse momento, quem que vem na tua mente e não é alguém que tá no dia a dia contigo? Com quem você realmente deveria compartilhar quando você tem algum desafio? Com quem você deveria pedir o principal direcionamento? E quem deveria estar presente quando você também tem uma colheita, uma conquista? Essa pessoa, ela tá presente hoje? Quando você não sabe como agir, quando você precisa de uma resposta rápida, quando você precisa que algo impossível aconteça, quando você precisa que um agir lá do céu aconteça, pra quem que você pede? Porque é muito fácil a gente compartilhar. Aconteceu tal coisa, aconteceu isso. Vai resolver? Às vezes, se é algo pequeno, vai. Mas às vezes, apenas Deus para resolver aquilo. Apenas o agir lá de cima. E muitas coisas a gente pede e acontece. Outras coisas a gente pede e não acontece como a gente gostaria, mas eu vejo isso como processo. Porque nós temos uma visão, e a nossa visão do nosso futuro, das próximas horas de amanhã, ela é muito limitada. A gente imagina que sabe tudo o que vai acontecer, só que só tem uma pessoa que realmente sabe. Então, muitas vezes, quando a gente compartilha algo com alguém, seria um simples dobrar de joelho que já iria resolver. O dobrar de joelho e pedir para Deus nessas horas, mas quando tá solucionado também. Porque às vezes quando tá solucionado, que bom, tal coisa deu certo. Não, volta lá. Volta no mesmo lugar que você tava quando você pediu por aquilo. Uma vez você pediu para ter uma empresa, uma vez você pediu para fazer seus próprios horários, uma vez você pediu para fazer tudo o que tá acontecendo no dia de hoje. Tu já agradeceu pelo que tá acontecendo no dia de hoje? Eu quero que tu saia da nossa live hoje com esse sentimento. Porque nós sempre estamos em busca de mais, em busca de melhor, mas a gente não pode deixar de ser grato pelo que já tá acontecendo. De parar e dizer, Deus, obrigada. Obrigada pelo processo que eu passei, porque através dele eu me fiz mais forte. Obrigada por tudo que o Senhor já me permitiu usufruir até hoje, por tudo que virá ainda. E é perceber no dia a dia. Tem algo que eu não tô conseguindo sozinha? Às vezes é até para se aproximar mais dele. Pra gente, às vezes, tomar um tapinha na cara e perceber de que não é tudo a gente que faz. De que a gente precisa, sim, dele. E às vezes quando tá tudo bem no dia a dia, quando que tu vai perceber? Então quando acontece algo, é um questionamento que eu me faço, tá? Quando acontece algo, eu me questiono, peraí, será que eu deveria estar mais próxima? Será que tem algo que está sendo dito, algo que está sendo mostrado nas entrelinhas que eu deveria perceber? E geralmente é. E se não é, eu já fico com o coração em paz. Se eu tô ali em conexão, se eu tô cada vez buscando mais e mesmo assim tem algo que eu gostaria que fosse diferente e não é, eu na hora já linko isso como sendo processo. Processo para chegar onde eu quero chegar. Ou chegar nas colheitas que Deus tem preparado para mim. E me diz uma coisa, pensar dessa forma não fica mais leve? Pensar dessa forma de que todos os dias eu entrego meu dia para Ele. Eu vou estar aqui fazendo o que precisa ser feito. Vou pedir sabedoria para lidar com tudo que acontece. Tem algo que eu não consigo? É nessa hora que eu vou pedir ajuda ao longo do meu dia também. Não tem um horário para pedir ajuda. Não tem uma forma certa para pedir ajuda. Tem o ritual que a gente faz. Todos os dias eu vou lá e faço meu devocional na parte da manhã. Mas por que eu não posso chamar ele ao meio-dia, às 2 da tarde, às 5 horas da tarde? A gente tem um ritual, algo que nós fazemos. Você tem os seus rituais.
mas ele tá disponível a todo momento para nos ouvir. Só que a gente precisa estar disponível também. E aí tu acha mesmo que focando em angústia, peso, coisas que eu preciso resolver, meu Deus do céu, eu tô ansiosa, meu coração tá palpitando, vai resolver alguma coisa? Não vai. Então nesses momentos a gente para e pensa, ok, coloca o problema na frente, é isso que tá acontecendo. Já se resolveu? Deixa pra trás. É passado, não tem como mudar. Vai se resolver ainda? Quando? Quais decisões eu preciso tomar? O que é que eu preciso fazer? E pronto. Às vezes nós engrandecemos algo que não precisaria. E se coloca uma energia naquilo que não precisaria. E a gente ao longo do dia só tem uma energia. Você não consegue ao mesmo tempo estar muito feliz e estar muito triste. Você não consegue estar com uma energia alta, radiante, e ao mesmo tempo tá para baixo, desanimado, com os braços assim. Eu vejo que nós temos uma energia ao longo do dia. Então, cada manhã a gente consegue se colocar na energia que quer que aconteça ao longo do dia. Imagina o resultado que isso traz em um dia só. Agora imagina o resultado que isso traz numa semana, num mês, num ano, na tua vida, no teu negócio, na tua empresa. Porque ele é feito, sim, das grandes decisões que nós tomamos 2, 3 vezes ao longo da nossa empresa, do nosso negócio. Mas é feito dessas pequenas decisões todos os dias também. E tudo que a gente foca expande. Vai focar em um problema, ele vai aumentar. Vai focar no cansaço mental. Ai, eu tô cansada, tenho que resolver tal coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí pede, né? Meu Deus do céu. Tem gente que fala, Deus me livre. Tá só falando assim. Mas vai adiantar alguma coisa dessa forma? Não vai. Eu quero que tu saia da nossa dose do Café de Milhões de hoje pensando assim, ó, cara, é simples. É tão simples. Se eu alimentar uma energia positiva, eu vou ficar mais nessa energia ao longo do dia. Se eu focar no problema, vai aumentar o problema. É simples. Eu escolho ou esse ou aquele. Então qual é que eu vou escolher? Pra escrever nessa minha página em branco. E até foi uma brincadeira que eu fiz com as meninas, com eles ali fora agora. Eu cheguei e falei a dose do dia pra eles, né? Daí eu falei assim. Imagina que tem uma página em branco no livro de vocês, do Café de Milhões. E você pudesse escrever nessa página, como que seria o teu dia? Você pega a caneta, imagina que tem uma página em branco no Café de Milhões, e você vai escrever como que vai ser o teu dia. Eu decido sentir isso, eu decido fazer aquilo. Eu decido não focar nessa situação, eu decido focar nessa situação. Você toma decisões. Logo no início do dia, escreve a tua própria página. Isso não é possível de fazer todos os dias? Pode ser em pensamento, pode ser um hábito teu que você vai fazer. Por muito tempo eu tive esse hábito, em que eu começava o dia, eu escrevia como que ele seria. Foi bem naquela época em que eu fiz a mudança de Santa Catarina para o Paraná, que eu não conhecia ninguém aqui, além do meu marido, que eu já contei para vocês que eu tive que me apegar a algo, que foi nesse momento que eu mais busquei Deus também, que eu comecei essa busca para trazer Ele como sócio dentro do meu negócio e no pessoal, né, na vida também. Mas eu fazia isso para eu ter clareza de tudo que vai acontecer, clareza do que eu quero sentir. Porque eu não tinha naquele momento ao meu entorno pessoas que falavam o mesmo que eu, tinham objetivos semelhantes ao meu. Ou seja, eu percebi que eu mesma tinha que me reforçar isso todos os dias. Porque tem dias que tu acorda 100%, outros 50%, 30%. Só que a tua empresa, ela continua acontecendo da mesma forma. E se logo no início do dia tu se coloca nessa energia de decisão, nessa energia de o que você focar vai expandir, então eu vou escolher pensamentos bons, vou escolher pensamentos que me levem para o resultado que eu quero, é nisso que eu vou focar. Então, se para você já é natural fazer isso de forma mental, perfeito. Se você precisa escrever para ficar mais fixo, perfeito também.
como que eu faço hoje? Eu converso com o meu sócio. Hoje, logo no início do dia, como eu já falei aqui pra vocês, é um momento muito pessoal meu. É uma informação pessoal também, muito pessoal. Mas eu acordei o meu dia, seja que eu vou fazer o meu café, passar meu café, seja que eu vou fazer chimarrão, né? Pra quem é do sul, a gente toma chimarrão. Seja o que for que eu tô preparando ali no meu início do dia, antes mesmo de eu parar, fazer meu devocional, ler um trecho da Bíblia, eu converso com o meu sócio. Enquanto a casa não está acordada, enquanto não tô respondendo o WhatsApp, nem mexi no celular ainda, eu converso com quem sabe de todas as coisas. E eu vou conversando com ele, eu vou dizendo, bom dia, Deus, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Obrigada por tal coisa que aconteceu no dia de ontem. Obrigada por estar comigo em tal situação que eu precisei resolver. Que no dia de hoje seja tudo ainda mais leve, seja tudo ainda mais fluido. Que no dia de hoje a gente consiga tirar aquilo do papel. Que no dia de hoje a gente faça essa e aquela tarefa. Que você esteja presente em cada segundo do meu dia. E me diz, precisa de todo um ritual? Para quem diz, Dani, eu não tenho nem tempo de fazer isso. Se a gente parar para ver a agenda, talvez eu até colocaria outras coisas como prioridade. Mas por que colocar outras coisas como prioridade, sendo que a gente pode consultar e pedir ajuda de quem sabe de todas as coisas, de que a gente não faz nem ideia? Nossa dose do dia da página 28 foi: em cada manhã nasce uma nova página e uma nova chance. E é uma escolha. E essa escolha apenas nós conseguimos tomar por nós mesmos. Por mais que hoje outra pessoa tomasse essa decisão por você, fizesse essa escolha por você, é você quem precisa se permitir. E o mundo externo, ele vai refletir o que está acontecendo aqui, no interno. E nem querendo tem como mostrar para as outras pessoas como que tá, né? O nosso mental, tudo que está acontecendo. Mas da mesma forma, só nós conseguimos mudar isso também. Deixar o dia mais leve, porque quando nós estamos bem, o nosso negócio vai bem também. Pra gente finalizar, antes de nós pedir pelo nosso dia, eu vou te fazer o questionamento, que aqui no cantinho, em cada dose do Café de Milhões tem um questionamento. E o de hoje é: o que você decide escrever e viver hoje? Imagine um dia muito proveitoso, produtivo e feliz. Como ele seria? Pense, decida e bora lá, que ele já começou. Mediante o que você está fazendo, se você puder fechar os olhos nesse momento, a gente vai pedir pelo nosso dia agora, antes de encerrar a nossa dose do Café de Milhões. E se permita. Quando eu tiver tempo. Não vai ter tempo. Se não começar a colocar as coisas assim, é agora que eu vou fazer, não vou deixar para depois, tem coisas que não acontecem. Então, fecha os teus olhos, toma uma respiração profunda. Meu Deus, hoje nós decidimos deixar todos aqueles pesos que não nos pertencem para trás, para viver o novo que o Senhor tem preparado para nós. Tudo aquilo que a gente achou que já tinha virado a página e realmente não tinha virado ainda. Tudo aquilo que de alguma forma tirava a nossa paz ou ficava nos nossos pensamentos. Hoje a gente quer dar um ponto final nisso. Hoje a gente quer deixar esse peso para trás. Tudo que já foi resolvido fica no passado. E tudo que ainda não foi, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para tomar as decisões que precisam ser tomadas, para aliviar o fardo, aliviar o peso. Hoje nós reconhecemos o presente, a bênção que você nos dá todos os dias, em renovar as nossas energias, em abrir os nossos olhos, em simplesmente estar vivo, viva. Tudo que nós te pedimos hoje é
saúde, que o resto a gente consegue correr atrás. Saúde para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente quer. E sabedoria para lidar com tudo que acontece. Hoje a gente te pede também que alivie o fardo, alivie o peso, que tudo que não nos pertence mais fique para trás. E que o que não tem solução, o que não é do nosso alcance, que o que não tem solução, solucionado está. Que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre mexendo o que precisa ser mexido ali de cima, porque apenas você sabe do nosso futuro, do dia de amanhã, do minuto que virá daqui em diante. Então a Ti nós entregamos tudo aquilo que nós vemos como impossível e que nós realmente não temos o controle de agir. Nós te pedimos um coração mais leve, um pensamento mais leve, um pensamento de abundância, um pensamento de prosperidade, tanto para nós quanto para radiar ele para todas as pessoas que a gente convive ao longo do dia de hoje e dos próximos dias. A Ti nós pedimos sabedoria para todos os dias nós entrarmos nessa versão em que o peso fica para trás e que a decisão chega. A decisão em ser leve, em ser da melhor forma. A Ti nós entregamos o nosso dia, a Ti nós entregamos o nosso negócio e cada segundo do que vai acontecer nele. Que o Senhor não permita que entrem pensamentos ruins. Nós escolhemos pensamentos bons, pensamentos de felicidade, porque são esses os vindos do Senhor. Amém? Amém. Se talvez tu tá com alguma sensação de que, nesse exato momento, de que parece simples essa escolha, não esqueça disso. Por quê? O dia já começou, agora a gente vai pro campo de batalha, é atendimento ao cliente, é entrega pro cliente, é postagens, é tudo que acontece ao longo do dia. Mas se tu teve essa percepção de que é simples, mas eu preciso lembrar disso, eu preciso focar no que eu quero que expanda, lembra de tudo disso em todo momento. O que tu não tem controle, deixa com Deus, vai se resolver. Mas agora o que você tem controle é, agora que eu vou resolver isso aqui, para eu me sentir mais leve, mais em paz, é agora. Não tem solução agora, que dia que vai ser, que hora que vai ser. Mas ter a fé de que aquilo já está resolvido também. Porque aí que tu tira aquele fardo, aquele peso. Já está resolvido, vai dar tudo certo. Não sei como vai se resolver ainda, peça sabedoria, peça entendimento. Tem coisas que vem o insight na hora, a ideia na hora. Tem coisas que você vai precisar consultar quem realmente sabe de tudo o que acontece. Passado ficou para trás. Futuro só tem uma pessoa que conhece, então nós vamos passar a consultar ela mais vezes. Nos conectar, nos permitir ter esse momento mais vezes. Pode ser no carro dirigindo, pode ser passando teu café. Não tem hora, não tem lugar. Pode ser a qualquer momento. Mas o que a gente tem controle é o hoje, que está acontecendo, aqui e agora. Então é nisso que eu quero que você foque a tua energia no dia de hoje. Em fazer o que você tem controle, fazer o que precisa ser feito e ter aquela paz, aquela fé, a certeza de que já aconteceu, de que já deu certo. Essa leveza é quem você se permite ter. Talvez você não tenha um peso no dia de hoje. Talvez as coisas estão fluindo de uma forma muito leve. Como pode melhorar e potencializar ainda mais? E a gente sempre pode melhorar. Como esse meu sentir, ele pode ser ainda melhor e maior? Que a gente sempre pode melhorar. E se tem algo que tá ali tirando a tua paz, quando? É agora, vou resolver. É passado, ficou pra trás. Se não, você vai colocar na agenda quando é que vai acontecer. Pra ter esse sentimento. Eu quero te desejar um ótimo dia, ótimas vendas. Agora a gente vai para fazer o que precisa ser feito, mas sabendo que não estamos sozinhos
e com a fé de que o melhor vai acontecer. O melhor está por vir sempre para quem está disponível, está disposto a viver o melhor também. E você não tá aqui nessa terra para viver de preocupação, para viver angustiado, você tá nessa terra para colher o melhor. E a tua empresa, ela é um meio para que isso aconteça. A tua empresa é um meio para que isso aconteça na tua vida, mas na vida das pessoas que ganham com ela também, dos teus clientes também. Quero te desejar um ótimo dia, ótimas vendas. Se você não tem acesso ainda ao Café de Milhões, vai agora para qualquer post meu, qualquer story meu e comenta a palavra café no Instagram, tá? Quando você comenta café em qualquer post ou story meu no Instagram, já chega no teu direct, você já consegue pedir ele. Tem acesso vitalício, a gravação das doses também e vários bônus que tem lá junto. Agora bora lá fazer o que precisa ser feito.